Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui presentes e você que está aí do lado da telinha também, que Deus possa te abençoar ricamente. E hoje temos uma mensagem especial que envolve o grande conflito. E o tema da nossa semana hoje é... Deixa eu projetar aqui. A verdadeira igreja. Meus queridos, esse é um assunto que causa muita polêmica, né? Ninguém quer ter uma igreja e dizer que a dele é uma igreja falsa. Mas a palavra de Deus aponta para uma igreja verdadeira, remanescente. E hoje nós vamos caminhar aqui na Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos orar. Bondoso eterno Deus, nosso bom Pai de amor, grandioso és tu, Senhor. Tu que cuida, tu que guarda, tu que protege, tu que abençoa, o Senhor que nos salva, o Senhor que nos dirige em nossas vidas, nos sustenta a cada dia. Por isso te honramos, louvamos e bendizendo o teu nome, porque tu és o merecedor de todas as coisas. E nesse momento, Senhor, que nós vamos abrir aqui a tua palavra, que ela possa fazer mudança na vida das pessoas que ouvirão e que aceitarão de bom grado em seus corações. E que teu Santo Espírito ilumina, Senhor, para que possamos tirar pérolas do meio dela aqui nesta noite. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Meus queridos amigos e irmãos, a igreja verdadeira está aqui, a palavra de Deus aponta para uma igreja, tá? E hoje a gente vê que o mundo existe, em termos de confissões religiosas, o mundo hoje está repleto de confusão, com cerca de 30 a 47 mil religiões cristãs no mundo. É muita igreja, é muitas religiões, né? Bom, a pergunta feita com maior frequência é: como podemos saber o que é a verdade? No final da história da Terra, quando os homens necessitam de clara compreensão da verdade, estão confusos, atordoados, sem saber para que lado se voltar. A maioria está perdida, né? Segue talvez um líder, não examina a Bíblia, e o que o líder fala é aquilo que ele fala e pronto, acabou. Veja bem, Deus tem uma igreja verdadeira em nossos dias. É possível encontrar a verdade? No livro do Apocalipse, capítulo 12, temos um maravilhoso esquema profético descrevendo o sofrimento e o triunfo da igreja de Deus ao longo de 6.000 anos. O Apocalipse 12, meus queridos, ele está no centro da Bíblia. Tá? O capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, né? Que o livro do Apocalipse ele é dividido em várias partes, né? Tipo assim, 7 igrejas, 7 selos, 7 castiçais, 7 trombetas, mensagens dos anjos, 7 pragas e etc. Só que esses três capítulos não está assim determinado nesse contexto, né? É uma profecia, assim, vamos dizer, uma profecia extraordinária. Tá? E o Apocalipse capítulo 12 fala de... Qual que é o título? A mulher e o dragão. Vamos para cá. Meio. Obrigado, João. Aqui, vamos voltar aqui. Vamos deixar aqui. Apocalipse 12, 1 diz assim: a pura noiva de Cristo reaparece. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, a gente vê que aqui está falando de uma mulher vestida de sol, né? E alguns detalhes ali que nós vamos descobrir hoje, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas.
Mas antes nós vamos voltar em Gênesis capítulo 3:15. Capítulo 3:15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que está dizendo aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher? O que significa mulher em profecia? Mulher em profecia significa igreja. Agora veja, existe comunhão entre as trevas e a luz? Não. Por que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente? Ou o dragão? Meus queridos, essa inimizade Deus colocou, sabe por quê? Que é para proteger você e a mim. Porque aí a gente consegue saber o mal que o pecado faz. Então é uma forma de você se proteger contra ele. Então é uma proteção de Deus. Por isso que existe uma inimizade entre ti e uma mulher. Veja bem, quem pecou? Foi Adão ou foi Eva? Quem é culpado pelo pecado? A Eva foi enganada. E Adão, ele pecou conscientemente. Entende? É mentira, mas é verdade. Muito bem. Então, meus queridos, veja bem. João, ele foi exilado na ilha de Patmos, né? E ele achou que ali seria o fim. A ilha de Patmos diz que é uma ilha isolada, não tem como fugir, né? Só que, de repente, Deus abre as portas do céu e ele tem aquelas visões extraordinárias. Revelações do Apocalipse. Por isso fala assim, é Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Deus, que Deus enviou ao seu anjo, notificou a João, notificou às igrejas. Agora tem pessoas que não gostam de estudar Apocalipse. Ah, eu gosto de pregar sobre Jesus. Ué, revelação é de quem? Revelação de Jesus Cristo. Se você gosta de pregar sobre Jesus, prega sobre Apocalipse. Agora as pessoas falam, eu não gosto de Apocalipse. Então, meu amigo, você não gosta de Jesus. Porque o Apocalipse é o resumo de toda a Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento. Pronto. A mulher vestida de sol é símbolo de quê? Da igreja verdadeira, da igreja de Deus. Veja bem, a igreja do Antigo Testamento também era simbolizada por uma mulher. Vocês sabiam disso? Que a igreja também no Antigo Testamento é simbolizada por uma mulher? O que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 15? O que nós lemos lá? Porém, inimizade entre ti e a serpente? Para quem que Deus estava falando isso? Para Eva, a mulher. Aqui, mulher aqui no Gênesis é profético, é profecia. Sim, significa profecia. Certo? Não é literal, mas profético. Aí em Romanos 5, verso 12, vamos só dar uma passadinha aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Né? Então veja, Romanos, Eva foi enganada e Adão pecou conscientemente. Em Gênesis 3,15, então, mulher, aqui é profecia. Entende? Desde o início, antes que Deus falou assim, haja luz, já houve batalha no céu. Então já houve guerra. Antes de Deus criar o casal ali, Adão e Eva, o dragão já perseguia. Entende? Em 2 Coríntios, aqui, ó, 2, 11, 2,
Só abrir aqui. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha aqui, a mulher no Novo Testamento, o símbolo da igreja, a igreja pura. Quando fala mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, o que significa o sol? Quem que é o sol da justiça? É Jesus. E a lua é a base do Antigo Testamento. Entende? O Novo Testamento, ele está sobre a base do Antigo Testamento. Então, você não pode tirar o Antigo Testamento, porque se você tirar, a casa cai. Entende? Então, veja, a igreja do Novo Testamento também é associada a uma mulher pura. Portanto, nessa profecia, a mulher pura representa a igreja pura. Note que ela está vestida com o sol e representa a glória que cerca a igreja, que é o evangelho, o povo de Deus sendo vestido com a justiça de Cristo. Tá? Por isso que Deus fala ali, ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Né? Então Deus dizendo a igreja e Satanás, por que Deus falou isso? Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Porque é uma forma de nos proteger o seu povo, certo? Aqui vamos assuntos mais. Porque Cristo é um símbolo adequado, porque assim como a lua reflete a luz do sol, de igual forma o Novo Testamento é reflexo do Antigo Testamento, que eu já tinha falado, né? Há também uma coroa com 12 estrelas, simbolizando o quê? O triunfo da igreja. Novamente aqui, 12 estrelas. Está ali, está no mesmo texto, né? 12 estrelas. Então veja, no Antigo Testamento, o que tinha? 12 tribos. E no Novo Testamento, o que nós temos? 12 apóstolos. Então veja, o paralelo entre as estrelas. Tá? Bom, a igreja no reinado do céu, de acordo com o livro do Apocalipse, será dividida em 12 partes. Quando Deus fala que quando a nova Jerusalém será estabelecida, o que vamos ser lá? 12 colunas, 12 portas. As colunas, as 12 tribos. As 12 portas, os 12 apóstolos. Certo? Então está fundamentada, tanto o antigo como o novo. Se tira a base de um, o outro desmorona. Se Cristo não viesse, o Antigo Testamento não valeria de nada. Certo? Bom, na forma de governo, porque Roma passou, Apocalipse 12, 3 aqui. Ó. Vamos lá para Apocalipse 12, 13. Cadê o Apocalipse 12, 3 aqui? 12, 3, né? 12, 13. 12, 3. Surge o inimigo de Deus. Viste também um sinal, outro sinal no céu. E eis o dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas 7 cabeças, 7 diademas. O que nós entendemos aqui por 7 cabeças e 7 diademas? Sete cabeças são 7 formas de governo. Né? E aí 10 chifres. O que significa chifres? Poder. Né? E aí vem aí, e na cabeça, 7 diademas. O que significa diademas? Insígnia, né? Insígnia. Tá? Então veja, 10 chifres representam o quê? Divisões do império no ano 470. O que aconteceu com Roma? Foi dividido em 10 impérios mundiais.
se torna as nações da Europa. Tá? Aí já é um outro estudo para um próximo episódio, né? Vamos dizer assim, episódio. Muito bem. Viu-se um grande sinal no céu, um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, certo? Aqui no versículo 9, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi tirado para onde? Para onde que ele foi expulso? Para a terra. Não se achou mais um lugar no céu. O dragão foi expulso para a terra. Aqui o dragão é identificado como que? Satanás. As 7 cabeças e 10 chifres do dragão simboliza Satanás agindo por meio dos agentes humanos. Este é o método de ação do maligno, utilizar os instrumentos humanos. Em Daniel capítulo 7 também fala da besta, né? E os chifres são mostrados para representar o quê? Poderes terrestres. Quando fala de animais, dragão significa poder, reino. Por isso que Daniel lá, a gente vê todas as profecias de Daniel, vai falar de vários animais. Então são poderes, são reinos. Tá? O capítulo 12 de Apocalipse retrata o longo conflito entre Satanás e a verdadeira igreja de Deus. Então, meus queridos, a perseguição da igreja não é só a partir das perseguições de Roma ali. Desde o início, o inimigo vem perseguindo a igreja de Deus. Quando Deus falou para Eva ali, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, o conflito já surgiria desde ali do início da criação. A gente percebe que em toda a história do Antigo Testamento, os problemas que o povo de Deus teve, a dificuldade que teve para levar o nome de Deus às nações. Caíam, levantavam, e Deus ia lá, socorria, e Deus guiando o seu povo. Porque se fosse por nós, Deus poderia exterminar esse planetinha pequeno aqui, porque, entende? Apocalipse 2, verso 4, aqui a gente vê o grande problema. A mulher dá à luz ao Filho de Deus, achando-se grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormenta para dar luz. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí a gente conhece toda aquela história ali do nascimento de Jesus, né, da pregação de Jesus. Jesus batiza, foi morto e voltou para o seu trono. Né? E aonde Satanás se deteve agora? Diante da igreja, diante do remanescente, do povo de Deus. Então diz aqui, ó, o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz. E o que ele queria fazer? Devorar o filho. Com quantos anos o Herodes mandou matar as criancinhas? 2 anos, por medo de poder, perder o seu poder. Né? Jesus nasce nesse contexto. Então veja, nasceu-lhe, pois, o filho varão que há de reger todas as nações. Com um cetro de ferro, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja, a igreja é retratada como uma mulher grávida que dá luz a um filho que rege todas as nações, que foi arrebatado até o trono de Deus. Aí você encontra essa mesma autoridade de Cristo lá em Salmo 2, 6 a 9. Aqui, ó. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me diz: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra, por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará com um vaso de oleiro. Então aqui a gente está vendo mesmo Jesus aqui no Antigo Testamento. É uma dupla aplicação, né? Regendo as nações. Em Mateus 2,16 aqui fala assim, ó. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo qual, com precisão, se informará dos magos. Por meio de Herodes, um representante do Império Romano pagão, Satanás tentou matar a Cristo. Finalmente, o inimigo inspirou homens ímpios para pregarem Cristo na cruz. Então, a gente vê aqui o dragão perseguindo
o filho através de instrumentos humanos. Herodes foi um deles, tá? Em Atos 2, 24, diz assim, deixa eu mudar aqui, de repente nós temos... É que está um pouco diferente o contexto aqui, né? Mateus 2,16 aqui. Não tem, é só... Achou? Aqui? Ai, tá aqui. Então nós vimos aqui, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele retido por ela, né? A sepultura não reteve o Filho de Deus. Aí seu filho foi arrebatado para onde? Para Deus, até o seu trono. Apocalipse 12, 5. Né? Porém, a morte não pôde destruir Cristo. Tá? Que diz, seu filho foi arrebatado. Apocalipse 3, 21 diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Domingo passado eu falei aqui sobre as perseguições de Roma. E a gente viu quanta atrocidade, quantas pessoas morriam, quantos cristãos eram levados no Coliseu Romano. Eles iam felizes, iam alegres, porque eles seguiam aquele texto de Paulo que dizia, vou morrer em Cristo, para mim é lucro. Temiam a própria morte. E a atrocidade foi gigantesca. Né? Vários instrumentos humanos que o inimigo tem usado durante todas as épocas do cristianismo para tentar destruir a palavra de Deus e o povo de Deus. Veja bem, Cristo cumpriu isso quando ascendeu ao céu com a sua ressurreição. Fracassaram os ataques do inimigo contra Cristo. Assim ele voltou os seus ataques para a igreja de Cristo. Meus queridos, eu falei que 13 países que não aceitam cristão nem a Bíblia, de uma semana para outra já foi atualizado para 15 países. E o negócio vai começar a dobrar. Tá? Decretos estão sendo decididos e o negócio não vai ficar bom não. Apocalipse 12, 13. Aqui. Irado, o inimigo tenta destruir a pura igreja de Cristo. Quando, pois, o dragão se viu alterado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Aqui agora, quando Jesus ressuscita e volta para o céu, o dragão foi expulso. Quem era representante do planeta Terra a partir da queda de Adão? Era Satanás. Quando Jesus reivindica o seu direito, ele é expulso, não cabia mais ele lá. Aí agora para onde que ele vai? Atrás do descendente, do remanescente de Deus. Olha aqui o verso 13, o que diz aí? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quando ele fala perseguir a mulher, não é quer dizer que perseguiu Maria, perseguiu a igreja. Quem que fundou a igreja? O Filho, Jesus Cristo. Ele não falou para a sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então o inimigo agora ele vai perseguir a mulher. Veio a perseguição violenta à igreja cristã, primeiro por parte dos judeus, depois pelo... Né? Lembra que quem perseguiu Cristo e os apóstolos ali eram os judeus. Perseguiu cruelmente. Né? Aí depois vem quem? Roma pagã. Quando 2,5 milhões de seguidores fiéis de Jesus perderam sua vida devido à sua fé no Salvador. Contudo, isso não impediu a igreja de florescer. Determinação dos martírios de serem fiéis até a morte. Inspirou outros a se unirem à igreja. Então veja, lembra que eu falei que quando eles decretaram lá, depois do incêndio, no século, acho que 3 mais ou menos, que eles usaram uma outra estratégia para confundir, para poder acabar com a crença dos cristãos. Vamos tomar os seus escritos, porque aí eles deixam de existir. Então, muitos se renunciavam, davam seus escritos, né? E aí, muitos eram mortos. Quando um morria, vários surgiam. Por isso que a igreja crescia, né? E o inimigo perseguia cruelmente. Tá? Então, veja. Inspirou outros a se unirem à igreja. A estratégia a seguir empregada por Satanás foi fazer com que Roma pagã louvasse a igreja até se unisse a ela. A introdução de princípios pagãos começou a minar a fé
pura da igreja cristã, e ela se afastou da verdade quando foi estabelecido o poder da igreja cristã de Roma. Aí um bispo que respondia por toda a cristandade do império, todos tinham que responder à ordem de um bispo. Então o bispo liderava. E aí então começou a entrar o paganismo no meio do cristianismo. A confusão entrou aí. A mulher, igreja escondida. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até o deserto e ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentasse durante 1260. Quando a Bíblia fala de tempo, um tempo significa um ano. Quando fala de meio tempo, meio ano. Quando fala de tempos, 2 anos. Então nós temos 3 anos e meio, que calculando no calendário judeu dá um período de 1260 dias. 1260 dias, anos, né? Então veja, a verdadeira igreja fugiu para lugares desertos a fim de escapar da perseguição. Essa perseguição a grupos pequenos de cristãos pelo poder religioso de Roma por 1260 dias ou anos. Pois na profecia, a Bíblia, dias equivale a anos, né? No ano 538 depois de Cristo, Justiniano promulgou um decreto dizendo que todos que residem em seu império deveriam se unir à igreja de Roma. Se não se unisse, teria que fugir embora e seus bens, sua casa, sua residência, suas terras, era doada para o império, perdia tudo. Ou você aceitava o seu decreto ali, a se render à crença de Roma, ou então, meu amigo, você tinha que fugir. E nesse período, então, os cristãos começaram a ir para as montanhas, lugares desertos, né, se esconderem, porque não tinha como. O início da supremacia papal, somando-se a esse 1260 dias, chegamos ao ano de 1798. Você calcula de 538 com mais 1260 dias, dá um ano de 1798. O que aconteceu no século XVIII, então? No ano de 1798, o general Napoleão Bonaparte manda o general Berthier prender o Papa, né? Lá na cidade de Valença, no dia 10 de fevereiro, o Papa foi preso, aprisionado, né? Obrigado, Napoleão Bonaparte. Eu sei que ele não está vivo mais hoje, mas obrigado por essa decisão, né? Então, durante a Idade Média, a verdadeira igreja de Deus estava banida das grandes cidades e levada ao exílio, o deserto. Ela não estava em Roma, Paris, Constantinopla, em outros centros importantes, mas no deserto, nas florestas, nas cavernas e especialmente nos Alpes da Europa Central. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Está vendo aqui, ó? Um ano, 2 tempos, meio tempo, 1260 dias, tá? 532, Justiniano promulgou o decreto obrigando todos os seus súditos a se unir à Igreja Católica no prazo de 90 dias. Você tinha 3 meses ali para decidir. Ou você se unia, ou então, tchau, né? Seus bens eram tudo confiscado. E hoje virou moda, né? Qualquer coisinha que você falar contra o poder político, seu CPF é cancelado, bloqueado. Você não consegue ter acesso à sua conta. O que está acontecendo no Irã lá agora, nesse período de guerra? As contas, os bancos foi bloqueado, ninguém consegue sacar dinheiro. Aí o que acontece com a nação? Por que eles estão protestando lá? Eles falam que morreu mais ou menos 2.500 pessoas lá nesse conflito, mas já passa de 12 mil. Né? Porque eles não conseguem ter acesso à conta bancária. Como é que vai comer? Como é que vai viver? Então, eles vão lá, ou a vida ou a morte, ou tudo ou nada. Não tem o que fazer. Tá? Os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas. E aqui fala, mais uma intervenção divina. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio,
a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então o dragão, ele quem falou aqui que não tira férias? O dragão não para. Ele persegue o povo de Deus 24 horas. Não dá sossego. É ativo. Tá? O que significa água? Povos, nações, multidões, línguas. Quando fala que água, né? Então quer dizer que é nações. Então Satanás usando aqui as nações para perseguir os fiéis de Deus. É muito, né? Não é pouco. Então veja, aqui ó, as nações tais como a França, a Espanha, durante a Idade Média, para exterminar o povo de Deus, fiéis de Deus, foram organizadas cruzadas e assim chamada Guerra Santa para banir da terra aos poucos fiéis. Mas a terra ajudou a mulher, lugares naturais. Deus sempre escondeu pequenos grupos de testemunhas. Colombo descobriu a América e abriu caminho para que os perseguidos encontrassem refúgio no mundo. Assim a terra ajudou a mulher. Terra, o que significa terra? Estados Unidos. Lembra que lá a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, Apocalipse 13. Então, terra simboliza Estados Unidos da América. Vou tomar uma aguinha aqui que a garganta já está arranhando. Apocalipse 12, 17. A última tentativa. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Aqui está a questão. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Prestou bem atenção aqui? O que o Satanás saiu cochichando nos ouvidos dos anjos no céu? O que ele saiu falando? Acusando Deus que Deus era tirano, que Deus era arbitrário, que era impossível guardar as suas leis. Sabe quem que falou que não era possível guardar a lei? Foi Satanás. E hoje a gente vê uma multidão de líderes falando que a lei não precisa ser guardada, que o sábado não pode ser guardado. Então, meu amigo, você que está ouvindo aí desse lado, olha, cuidado quando você apontar para a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus, e falar que é uma seita, que é eluaitiana e que é a igreja que guarda o sábado. Você pode ser um instrumento de Satanás, porque foi Satanás que saiu falando uma terça parte dos anjos dizendo que não era possível guardar a lei. E de lá ele foi expulso. E você pode perder a salvação por causa da sua teimosia em desobedecer a palavra de Deus. Quem estabeleceu o sábado por causa do homem foi Deus. Não foi você, tá bom? Muito bem. Essa é a tentativa final do maligno de destruir a verdade de Deus. Seu ataque é contra o remanescente, ou a igreja de Deus dos últimos tempos. Aqui o povo de Deus é identificado pelo fato de guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Essa é a marca vital de identificação da igreja verdadeira. De Deus. No tempo do fim, na verdade, são-lhes ensinadas as mesmas verdades da igreja apostólica. Portanto, a igreja irá pregar as mesmas verdades do evangelho ensinado por Jesus, pelos apóstolos. Resumindo, como podemos afirmar que a verdadeira igreja de Deus hoje? A seguir, encontramos as 7 especificações claras. Olha aqui, ó. Características da igreja remanescente. Remanescente, última parte, o remanescente em pequeno número, se comparado com o mundo. Remanescente, ensino idêntico aos de Jesus e da igreja dos apóstolos.
só surgiria após o ano de 1798. Em que ano que foi aprisionado o Papa? Em 1798. A mulher no deserto existiu até então. Aí agora, né, guarda os mandamentos de Deus, Apocalipse 12, 17. A igreja que guarda o sábado, Isaías 58, 12 a 13. E tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. E tem o espírito de profecia, Apocalipse 19, verso 10. A Igreja Adventista do Sétimo Dia cumpre essas especificações. Deus estabeleceu esse movimento não para ser outra denominação, mas para levar a última mensagem de advertência ao mundo. Muitos fiéis seguidores de Deus se encontram em diferentes igrejas, desconhecendo a plena verdade da Bíblia. Deus usa seu povo onde quer que se encontre, mas logo ele irá chamar seus filhos para o rebanho. Irá você responder ao chamado de Deus ao tornar-se remanescente fiel? Deus tem um futuro glorioso planejado para o seu povo. Um futuro que durará para sempre. Esse futuro é para os que foram fiéis, que amam Jesus e guardam os seus mandamentos. Meus queridos, existem várias leis na Bíblia relacionadas ao sistema ali do povo do deserto, de saúde, civis, de acordo com a necessidade do povo. Mas os 10 mandamentos foi dado no início da criação, adaptado para o homem. Tudo no universo há um tipo de lei. Tá? Há a lei gravitacional, a lei do Sol que está ali, né? A Lua tá? Gira ali, vamos dizer assim, reflete a luz do Sol, o nosso planeta gira em 24 horas. Não muda. Por que a lei, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa segurança, a nossa proteção? O ser humano abre a boca para dizer não precisa guardar. Então, você pode roubar, pode matar, pode fazer o que bem quiser. Né? Se em cada país, em cada cidade existe uma lei para a proteção da sociedade, por que a lei de Deus, que é o Criador e o autor da criação, o homem abre a boca para dizer que não? Como eu falei aqui, ó, cuidado você que abre a boca dizendo que a lei de Deus não precisa ser guardada. Porque quem falou isso aí, quem espalhou essa mentira foi Satanás, não é? E ele falou assim que no seu governo não precisaria guardar a lei, tudo seria liberado. Por isso que uma terça parte dos anjos foi expulso. Foi expulso para a terra. Tá? Olha aqui, ó. Irá você responder ao chamado de Deus, tornar-se parte do remanescente fiel? Você escolhe, meu amigo. Lembre-se, Deus nos alertou, né? Lá no início da criação, que o mal seria de advertência para o seu povo. A mentira. E quem foi mentiroso foi Satanás.